Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Bom, vai do versículo 1 até o versículo 19. Neemias, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Num primeiro momento agora, eu vou ler com vocês até o verso 12. Depois nós vamos prosseguir ainda a leitura durante a mensagem até o último verso. Acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou, de socorro. Tem só um pouco de socorro. Então a gente pode prosseguir. Diz assim a palavra de Deus em Neemias, capítulo 5, verso 1 ao verso 12. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a este empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Difícil falar amém nesse texto? Vocês lembram que eu tenho falado para vocês que Neemias capítulo 5, embora seja um livro escrito para descrever a reconstrução do muro, na verdade a reconstrução do muro não é um fim, é um meio. Que meio? A finalidade de Deus, na verdade, não é reconstruir o muro. A finalidade de Deus, na verdade, é reconstruir o seu povo. O muro é só uma metáfora
em uma ação poderosa para que o povo se sinta seguro. Mas Deus quer mexer com o povo dele que lá está. E agora, quando nós chegamos no capítulo 5, quem esteve aqui a semana passada, viu que no capítulo 4, a oposição era de fora. Tinha os inimigos tentando parar o muro. E o povo se animou e disse: os inimigos não vão parar. O povo pegou a pá em uma mão, a colher de pedreiro em uma mão, a espada na outra, e disse: nós vamos reconstruir. Os homens não tomavam banho na hora de dormir, se bem que isso não é muito difícil para o homem, né? Mas, no caso aqui, eles dormiam com a mesma roupa e a espada do lado, para levantar a qualquer hora, estavam de prontidão. O povo queria fazer a tarefa. Mas quando chega no capítulo 5, que eles construíram a metade do muro, não deixaram brecha nenhuma, o muro está na altura da metade, eles já se sentem um pouco seguros. Então aqueles que estão lá trabalhando de dia e de noite, ralando para reconstruir o muro, chamam Neemias e diz: Neemias, por favor nos escute, nós temos algumas queixas a fazer. O capítulo 5 agora é uma demonstração de Deus agindo no meio do povo. Não tem mais os inimigos, mas tem um povo que não está bem. Tem um povo que está servindo a Deus ali, mas tem arestas para serem aparadas. Tem alguns problemas ali que Deus precisa agir, intervir. E Deus então vai usar Neemias para exortar o povo. Eu queria que você visse comigo para a gente tirar algumas lições. O primeiro momento desse texto, irmãos, do versículo 1 ao versículo 5, é o clamor do povo a Neemias. O que eles clamam? Qual é a reclamação que eles têm? Primeiro, Neemias, não temos o que comer. Segundo, Neemias, não temos mais terra para plantar e as nossas vinhas que nós plantamos estão confiscadas. Terceiro, Neemias, nós temos dívidas. E nós não fizemos dívidas para ir passear em Paris, para tirar umas férias em Ubatuba. Nós fizemos dívidas para pagar o dinheiro do rei. Nós fizemos dívidas para pagar imposto. Já pensou? Você tem que ir no banco, pegar dinheiro emprestado, com juros, para pagar o imposto do rei. E por último, Neemias, os nossos filhos não são mais nossos. Os nossos filhos agora são escravos, porque depois de vender tudo, a gente não tinha mais nada, e os cobradores estavam cobrando, e aí olha para o lado e diz: não tem mais nada, e o cara diz: não, você tem seu filho que pode trabalhar para mim, sem receber absolutamente nada. Aí você diz: isso acontece em todo lugar, realmente, mas no meio do povo de Deus não pode acontecer. Eles podiam ser escravos dos assírios, eles foram escravos do Egito, mas Deus já tinha dito para o povo não fazer escravo o seu próprio irmão. E agora qual que é a ideia? Eles estão vindo da Assíria, e quando eles chegam na terra deles, tudo aquilo que era deles não é mais deles, e eles têm que agora vender os filhos como escravos, para que os filhos não morram de fome, para que eles não morram de fome, e eles não estão conseguindo construir absolutamente nada para si mesmos. Esse povo está agora aos pés de Neemias, dizendo: ô Neemias, governador, se vira, muda isso, nós precisamos de uma solução. Irmãos, a igreja, muitas vezes, passa por situações iguais a essa, de irmãos que têm problemas com outros irmãos dentro da igreja, irmãos que querem fazer os outros irmãos escravos, irmãos que querem se pôr sobre o outro irmão, que não amam o outro como a si mesmo, que
não tem a mesma misericórdia do outro como tem de si mesmo, que não perdoa o outro como perdoa a si mesmo, que não ajuda o outro como ajuda a si mesmo. Quando a gente olha para esse texto de Neemias, a gente diz assim: rapaz, que povinho! Mas se tiver um espelho aqui e a gente olhar no espelho, sabe o que nós vamos dizer? Rapaz, que povinho! Porque nós somos iguais ou piores nos nossos relacionamentos. Um povo que trouxe os seus irmãos de volta, e quando eles chegaram na igreja, em Israel, os fizeram escravos. Como é que a gente se relaciona com o nosso irmão? Será que a gente também não quer fazer do nosso irmão escravo? Será que a gente não olha para o outro só a partir daquilo que o outro pode fazer para mim? Daquilo que eu espero que ele faça? E se ele não faz, então eu me levanto contra ele? Eu espero que o irmão do louvor faça tal coisa. Se ele não faz, não presta. Eu espero que o diácono haja de tal maneira. Se ele não age, não presta. Eu espero que os presbíteros ajam assim. Se ele não faz, não presta. Eu espero que o pastor faça isso, isso e isso. Se ele não faz, não presta. Nós negativamos o que as pessoas são e damos importância àquilo que elas fazem. Isso não é evangelho. O evangelho não olha para as pessoas por aquilo que elas fazem. O evangelho olha para as pessoas aquilo que elas são. Elas são restauradas em Cristo. Elas são filhos de Deus por causa de Cristo. Elas são alvos da misericórdia de Deus. Então Neemias, no versículo 6, ele tem uma úlcera no estômago. Essa é a reação de Neemias no versículo 6. Ouvindo eu o clamor, eu muito me entristeci, eu me aborreci. Neemias ficou desconjurado em olhar para os seus compatriotas e pensar que eles estavam se tratando pior do que o outro tratava. Um judeu estava tratando pior o seu irmão do que um assírio tratava. Irmãos, às vezes eu me sinto horrorizado ao ouvir crentes falar que confiam mais em amigos do mundo do que em irmãos da sua igreja. Eu me sinto escandalizado em pessoas que estão dentro de um ambiente que deveria ser fraterno, que deveria ser de misericórdia, que deveria ser de suportar uns aos outros, que deveria ser de andar a segunda milha, que deveria ser de oferecer a segunda face, que deveria ser de que se alguém lhe tomou a túnica, dê também a capa. Eu me escandalizo, eu me aborreço como Neemias, quando nós encontramos dentro do ambiente cristão a perversidade, quando nós encontramos dentro do ambiente cristão pessoas que agem contra outra como se elas estivessem num ambiente de trabalho. Você não produz aquilo que eu quero, você não presta. Você não atinge as minhas expectativas, você não presta. Você não faz da maneira como eu acho que você deve fazer, você não presta. É horrível você pensar que você pode ter alguém mais chegado a você, uma pessoa não crente, do que uma pessoa da tua igreja. Neemias está escandalizado, ele está aborrecido. Sabe quem deveria ser o seu melhor amigo? Ele deveria estar nessa noite aqui com você. Aqui deveria estar o seu melhor amigo. Sabe quem deveria ser o seu confidente? Ele deveria estar aqui nessa noite. Aqui. E o que acontece com o povo é o que, nesse tempo de Neemias, é o que acontece hoje conosco em outros aspectos. Ninguém tem poder de fazer ninguém escravo aqui, mas nós temos um poder de tratar as pessoas como se elas fossem nada, assim como um escravo é. Um escravo é nada. É nada.
Neemias se aborreceu. Segunda a reação de Neemias, ele fala no versículo 6, no versículo 7, depois de ter considerado comigo mesmo, ele foi pensar, ele foi, como diz o mineiro, ele foi matutar. Já viram essa expressão? Matutar. Ele foi matutar. Por que será que está acontecendo isso? Quais são as considerações dos dois lados? Por que os opressores oprimem? Por que aqueles que são oprimidos estão sendo oprimidos? Ele foi considerar, será que tem alguma justificativa? Será que a pessoa realmente pode dizer, não, eu falo assim, eu acho assim, mas é porque tem essa coisa aqui, isso é justificado? Irmãos, Neemias não achou nenhuma justificativa para que as pessoas tratassem as outras, irmãos na igreja, ou o povo, irmãos do povo, desse jeito. É inconcebível. Irmãos, é inconcebível a gente estar aqui nessa noite e ter alguém no meio da gente que não tem o que comer. Isso é inconcebível. Isso não pode existir. Tiago vai dizer isso lá. Se um irmão vem até você e diz que está com fome, e você fizer uma oração para ele, o despedir, você é pior que o incrédulo. É inconcebível alguém passar necessidade no meio da igreja. É inconcebível a gente usufruir dos bens dos outros. É inconcebível a gente fazer com que os irmãos da igreja tenham dívidas, façam dívidas. É inconcebível tratar as pessoas como se elas fossem escravas. Neemias disse, não há nada que justifique. Então qual foi a atitude de Neemias ainda no versículo 7, versículo 7, desculpe. Depois que ele foi lá, matutou, ele disse, repreendi os nobres e magistrados. Eu vou repreender. Neemias, esse povo precisa aprender a viver. Esse povo precisa entender que o que eles estão fazendo é pecado. Eles precisam aprender que o que eles estão fazendo, eles estão esfolando os seus parentes, eles estão tirando tudo deles, eles estão denegrindo a imagem deles, eles não podem fazer isso. Neemias está indignado, irmãos. Minha pergunta para você, você está indignado ou não com as ações das pessoas que se dizem cristãs, que convivem com você? Porque se você está indignado, você tem que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que nós temos que exortar uns aos outros. Você está indignado comigo? Vem aqui me exortar. Mas não vai falar para o outro. Não vai ser fofoqueiro. Fala comigo. Você está indignado com a irmã Vilma? Vou pegar a irmã Vilma, ela está bem aqui na frente. Está indignado com a irmã Vilma? Não adianta falar com o irmão Eduardo. Você tem que falar com a irmã Vilma. E às vezes a igreja fica assim. As pessoas ficam indignadas umas com as outras, ao invés delas lidarem com a situação, elas ficam fazendo fofoca. Ela tem coragem de falar com 380, mas não tem coragem de falar com a pessoa que ela está indignada. E aí o que ela faz? Quando ela chega na igreja? Falsa. Se tivesse um anjo na porta, não entrava nem a mão. Senta na onde? Não, deixa eu ver onde o irmão sentou. Sentou lá na frente, vou sentar lá no fundo. Sentou do lado direito, eu vou sentar do lado esquerdo. Irmãos, nós somos iguais. Eu gostei a oração do Paulo aqui, dizendo da nossa podridão. A gente é assim. E a primeira coisa que a gente precisa fazer não é acertar o outro, é acertar com a gente. A gente é fácil para ir botar o dedo no outro, mas a gente é difícil para dizer, olha quanta coisa ruim está aqui. Olha quanta coisa ruim eu penso sobre o meu irmão, que às vezes eu nem conheço, que às vezes eu nunca chamei ele para tomar um café em casa. Ah, mas pastor, alguém me disse. Alguém te disse? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Se alguém te disse, vai saber com o assunto e não com o que alguém te disse. Irmãos, nós vivemos em dias em que nós estamos igual o povo. A gente precisa ser exortado, a gente precisa olhar para o nosso lado e dizer, peraí, o que está acontecendo?
Como é que eu não tenho uma afinidade com o meu irmão que anda em Jesus comigo? Como é que às vezes eu não sei o sobrenome dele? Como é que às vezes eu não conheço ele na sua intimidade? Como é que às vezes eu nunca fui na casa dele? Como é que às vezes eu não sei nem que time de futebol ele torce? Como? Neemias reagiu e ele disse: eu vou repreender os novos. E ele repreendeu. Depois, irmãos, Neemias resolveu o caso. Versículo 7 ainda diz assim: e eu convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias diz: nós vamos ter uma assembleia para cuidar desse negócio. Chamou a assembleia. E aí vem o que eu quero que você pense nas declarações de Neemias na assembleia. Primeira declaração de Neemias está entre o versículo 8 e o 11. Neemias o chama a atenção dizendo o seguinte: irmãos, disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses. E vós outra vez negociareis os irmãos para que sejam vendidos a nós? Irmãos, eles eram escravos, eles estão na igreja, agora não é para ser escravo, é para ser liberto. Sabe o que às vezes a gente faz com a pessoa lá do mundo? A gente vai lá e fala para ela de Jesus, fala para ela que Jesus a ama, fala para ela que Jesus perdoa, fala para ela que Jesus a lavou com o sangue dele, fala para ela que ela foi comprada por um preço inestimável, fala para ela que o nome dela foi escrito no livro da vida. Amém? Você fala tudo isso ou não? Quando você prega o evangelho, você fala isso? Aí a gente traz ela para dentro da igreja. Aí sabe o que a gente começa a falar para ela? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa para ela. A gente começa a colocar julgo de novo sobre as pessoas. A nossa religiosidade começa a colocar julgo sobre as pessoas. E a gente começa a dizer para elas como é que elas têm que ser certinhas em todas as situações. E a gente começa a ser fariseu. Você sabe o que Jesus falou dos fariseus? Vocês andam quilômetros para fazer um discípulo, para não entrar no céu e não deixar ele entrar. Vocês põem sobre os discípulos de vocês carga, canga, peso, que vocês não suportam, vocês querem que eles levem. Irmão, a nossa religiosidade é tão feia. A gente não perdoa as pessoas. Quando o irmão estava lá fora e era um pecador miserável, a gente queria que ele estivesse aqui na igreja. E agora que ele está aqui na igreja e ele peca, a gente quer pôr ele para fora. Não dá para entender. A casa de Deus é casa de misericórdia. É casa de pessoas que entendem o pecado, confessam o pecado, são perdoadas do pecado, se restabelecem do pecado. E às vezes sabe o que elas vão fazer de novo? Pecar outra vez. E aí sabe o que nós vamos fazer de novo? Falar com elas novamente. Sabe o que elas vão fazer de novo? Se arrepender novamente. E sabe o que nós vamos fazer de novo? Aceitar novamente. E sabe quando que vai isso, irmãos? Até o céu. Então, se você não consegue entender e compreender o seu irmão e aceitar o seu irmão nas suas pecaminosidades, você não entendeu o que é evangelho. Porque você é tão podre como o seu irmão. Você não merece estar aqui como o seu irmão. Você não merece. Eu não mereço. Ninguém é bom, irmão, para pisar aqui em cima. Ninguém é. Todo mundo que pisa aqui em cima é pecador. Inclusive eu. Talvez, como Paulo diz, o maior dos pecadores. Não dá para entender um evangelho que a gente está vivendo, que a gente quer conduzir pessoas para a igreja, para a gente puni-las, para a gente maltratar, ofender, não ter intimidade, não se relacionar. O evangelho é um convite de um Deus santo, justo, que sabe que nenhum de nós vai alcançar santidade e justiça, e que resolveu enviar o Filho dele, e o Filho dele é justo, para justificar a cada um de nós, homens que continuamos pecando. Só tem uma diferença de nós das pessoas do mundo, sabe o que é? Nós reconhecemos os nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados, nós lutamos contra os nossos pecados, mas nós ainda somos pecadores.
nós ainda somos voltados à vontade da carne. Paulo diz para Neemias diz para o povo: não façam isso. Vocês já leram a carta de Gálatas? Já leram ou não? Quem já leu Gálatas aqui? Deixa eu ver. Oh Jesus, tem misericórdia desse povo. Irmão, Gálatas é pequenininho, tem 6 capítulos. Fica no Novo Testamento. Sabe qual que é a ênfase da carta de Gálatas? É Paulo colocando o dedo na cara da igreja e dizendo para a igreja o seguinte. Vamos ler Gálatas 3:1, vocês vão entender. Leia Gálatas 3:1 comigo. Ó Gálatas insensatos. Em outra versão, isso seria melhor. Ó Gálatas loucos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto, crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe o que o pessoal de Gálatas estava fazendo? Ai, Jesus é bom, mas vamos circuncidar. Jesus salva, mas vamos guardar o sábado. Jesus salva, mas vamos usar o quipá. Jesus salva, mas vamos fazer a festa dos tabernáculos. Paulo diz: vocês são loucos. Deus tirou vocês de uma miséria, transportou vocês do império das trevas. Vocês não puderam fazer nada para ajudar, nem levantar a mão, irmão. Ele limpou vocês, colocou vocês na igreja, e agora vocês querem ser o bambambam e ficar se achando melhor que os outros? Vocês são loucos. Esse não é o Espírito de Cristo na igreja, irmão. Esse não é. Neemias está irritado com o povo. Ele diz: eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Aí sabe o que ele fala no versículo 8 ainda, né? Ele diz: as gentes, segundo as nossas posses, a vós negociareis os vossos irmãos para que sejais vendidos a nós. Aí ele diz assim: então se calaram. E então Neemias diz: não é bom o que fazeis. Não é bom, irmãos. Quando a gente quer colocar peso sobre as pessoas, não é bom. Quando a gente quer que as pessoas deem além daquilo que elas podem dar, não é bom. Eu não sei quantas vezes você acha que você tem que perdoar alguém, mas a palavra de Deus diz que são 70 vezes 7. Eu tenho um livrinho que, quando eu li esse livro, me chocou muito. Me chocou o pecado e depois me chocou a graça de Deus. Esse livro chama-se Além do Perdão. Conta a história de um pastor americano que foi pastor em várias igrejas dos Estados Unidos. Em toda igreja que ele pastoreou, ele teve pelo menos um caso extraconjugal na igreja. Pelo menos um. Em algumas igrejas ele traiu a esposa dele mais do que uma vez. Até então que ele foi surpreendido. E aí os pastores chamaram ele e disseram: e agora? Você tem que contar para sua esposa. E ele disse: se eu contar, ela nunca mais vai olhar na minha cara. E os pastores disseram: mas é isso que você tem que fazer. Marcaram um encontro com a esposa, com ele, e falaram para ele: conta. E ele começou a contar, irmãos, um por um, nome por nome. E depois que ele contou, ele olhou para a esposa em lágrimas e disse: me perdoa. E a esposa dele disse: eu perdoo. E esse pastor está restaurado no ministério. Se eu trouxesse ele aqui, você ouviria uma mensagem dele? Pense nisso.
A igreja é um lugar onde as pessoas são restauradas. A igreja é um lugar onde Cristo morreu por pecadores vios, cruéis. Você gosta de ler apóstolo Paulo? Sabe quem era apóstolo Paulo? Um assassino. Um assassino. Você sabe que no Brasil hoje tem um pastor que anda por aí pregando, e ele matou a filha de uma mulher da televisão há anos atrás, num ritual satânico junto com a ex-mulher dele? Você sabe disso? E hoje ele é arrependido e prega em muitos lugares. A minha pergunta é: você senta para ouvir um homem desse? Guilherme de Pádua? Você senta? Você sabe que um dos maiores traficantes do Comando Vermelho, quando estava na prisão, cara que matou um monte de gente, quando estava na prisão, ouviu falar de Jesus Cristo e saiu de lá um missionário pregando em várias igrejas? A minha pergunta é: você senta e escuta um homem desse? Você crê que Deus é um Deus que faz esse tipo de coisa? E por que você não quer perdoar o pecado do seu irmão na igreja? E por que às vezes a gente olha para o irmão e a gente acha que ele não vale nada? E por que às vezes a gente tem esse orgulho de achar que a gente é melhor que o outro? Neemias está dizendo: é impossível, vocês não entenderam. Deus nos tirou do cativo, Deus nos tirou da mão do inimigo, nos colocou aqui, nós estamos na casa da graça. Irmão, Jesus nos tirou do inferno, Ele nos trouxe para conviver aqui, para olhar do lado e entrar dentro de uma mesa, na Santa Ceia, e olhar um para o outro e dizer: sabe o quê? Você não presta, você não presta, você não presta, eu não presto, ninguém presta. Quem presta morreu por nós. É dele que a gente vai lembrar. É o sacrifício dele que nos faz conviver. É o sacrifício dele que nos une. É por isso que nós estamos em volta da mesa, porque é a mesa da graça. Porque se fosse a mesa da lei, nós estaríamos longe de Deus. Você não é justificado por suas obras. Você não é justificado por aquilo que você faz. Você é justificado pela graça de Deus. O Senhor Deus quer restaurar sempre a sua vida. Se você pecou, vá até Ele. Se você quer ser transformado, vá até Ele. Se você quer ser restaurado, vá até Ele. O convite de Deus. Neemias diz: não é bom o que vocês estão fazendo. Neemias então tem uma ação forte. Ele vai dar o exemplo. Neemias não sabia, mas quando ele chegou lá, esses irmãos que estavam passando por dificuldade começaram a pedir dinheiro emprestado para ele. E se eu tenho dinheiro, irmãos, e um irmão meu vem me pedir dinheiro emprestado, eu vou dar. Está aqui, irmão, está emprestado, não precisa nem pagar juros, só precisa pagar, né? É emprestado, né? Aqui, vê se paga pelo menos antes do fim do ano, né? Neemias então, ele empresta dinheiro. E agora ele está sabendo que esse dinheiro que ele emprestou para esses irmãos, era para que esses irmãos pegassem o dinheiro na mão de Neemias e levassem para os caras que já tinham colocado a canga em cima deles, já tinham tomado terra, filho, já tinham tomado tudo. Olha o que Neemias faz, irmão, no capítulo 8, no versículo 10, desculpa. Também eu e meus irmãos e meus moços lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Olha a resolução dele: demos de mão este empréstimo, esquece. Eu não vou cobrar, os meus irmãos não vão cobrar, os meus moços não vão cobrar. O que era empréstimo agora é de graça. Isso te lembra alguma coisa? Cristo, quando nos encontrou, disse: é de graça. É de graça. Você não vai pagar nada. É para você. Irmãos, a igreja precisa ser um lugar de braços abertos. As pessoas precisam olhar para a igreja como o filho pródigo olha na história e vê o pai olhando de longe, de braços abertos. E a gente não está assim mais, nem para as pessoas lá de fora, nem para as pessoas aqui de dentro. Quando alguém entra na igreja, a gente faz assim: será que se converteu? Sei não.
Acho que vai dar trabalho. Pastor Antônio, pai do Guedinho, a gente estava numa reunião de oração. Aí ele disse assim: irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque umas reuniões aqui atrás eu orei, falei para os irmãos orarem, que a gente queria mais gente na igreja de Cerejeiras. Eu quero agradecer a Deus que apareceu lá umas 5 famílias. Mas eu queria pedir oração agora, porque o povo com problema. Aí a gente falou assim: pastor, então vamos orar o seguinte: Deus envia gente sem problema. Ele estava brincando, é claro, como pastor experiente, ele sabe que aqueles que vêm, como é que a gente recebe esse povo? Irmão, vem quinta-feira à noite aqui na igreja. Vou fazer um desafio para você. Venha quinta-feira à noite aqui na igreja. Nem que seja para você não fazer nada. Se você quiser fazer, você passa um café para nós aqui, para o pessoal que está no inglês. Se você não quiser fazer nada, encosta do lado de uma pessoa. Irmão, nós temos 18 alunos de 9 a 14 anos. Nós temos 20 alunos de 15 a 99. A 99 ainda não vi, mas é por aí. Fazendo inglês. Sabe quantos são da igreja? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Vem aqui, senta com o irmão, senta com a pessoa dela, faz amizade, pega o zap dela. Diz para ela que ela é bem-vinda. Traz um bolo, irmão. Traz um bolo. É assim que a gente recebe as pessoas. É assim. Igreja é um lugar assim, ó. Vem. A casa da graça. Nós estamos chamando os de dentro e os de fora. É a graça de Deus. Neemias diz: eu não entendo vocês. Deus tirou vocês do Egito, tirou vocês da Síria, coloca vocês aqui, e vocês fazem os irmãos de vocês de escravos. Mas que cabeça é essa? E hoje a gente também não entende a igreja. Primeiro, que a gente não quer nem ter parte com as pessoas de fora. Segundo, que a gente briga com as que estão dentro. A gente briga, arruma alguma coisa para brigar. Vai só por ser corintiano, também vale a pena brigar, né? Brincadeira. Neemias, para terminar, irmãos, eu estou falando demais hoje. Neemias responde a esse povo com um chamado, dizendo para os nobres o seguinte: ó, vem cá, vocês vão fazer um juramento comigo. Já brincou de dedinho? Quem brincava de dedinho? Dá o dedinho. Neemias acho que pegou os nobres. Dá o dedinho. Dá o dedinho. Vem cá e repete o que eu vou falar. No versículo 12 ele disse, versículo 11: restitui hoje, eu peço para vocês, devolva as terras, devolva as vinhas, devolva os olivais, devolva o dinheiro, devolva o trigo, devolva o azeite, devolve tudo, dá de graça. Dá de graça, porque de graça recebestes. Não é assim que a gente ouve no Novo Testamento? De graça dá de graça. Chama o povo e diz: vocês não devem nada. Irmão, isso é evangelho. A gente chama o povo e diz assim: vocês não devem nada. Mas o cara diz: eu fui assassino, não devem nada. Eu era maconheiro, não devem nada. Eu era estuprador, não devem nada. Ou não é? Que evangelho que a gente quer hoje? Fica aí com os seus pecados e a gente fica aqui porque a gente é santo? Ah, irmão, você está pecado, fica para lá. Eu estou santo, eu sento aqui. Olha o que eles responderam. Versículo 12. Restituiremos e nada pediremos. Faremos assim como dizeis. Então Neemias chamou os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. É agora que é a hora do dedinho. Vocês vão jurar diante de Deus que vocês entenderam o evangelho da graça, de um Deus que os tirou do cativo, os trouxe de volta para vocês serem povo dele, para vocês agirem de maneira diferente. Vocês não vão fazer os seus irmãos escravos. As pessoas que estão aqui dentro são as que vocês mais amam.
Nós amamos e devemos amar mais os nossos irmãos da fé do que os nossos irmãos de sangue. É isso que vocês têm que aprender. Os que estão aqui lutando com você pelo Evangelho valem muito mais do que aquela pessoa que te gerou e se não conhece Jesus. É para esse Evangelho que a igreja foi chamada. E se a gente não responder a esse Evangelho de Jesus, a gente não entendeu. Mas esse povo aqui entendeu. E o versículo 13 diz: Neemias também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda a sua casa, da sua casa e do seu trabalho, a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Há um Deus que nos convida a entendermos o Evangelho e vivermos o Evangelho, e nutrirmos o que nós precisamos nutrir pelos nossos irmãos. Os versículos de 14 até o versículo 19 contam o que Neemias fez sozinho. Ele diz: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano, ou seja, 12 anos, né? Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ou seja, com a gente é diferente. A gente não põe jugo sobre as pessoas, porque a gente compreende o Evangelho da graça. A gente não põe jugo sobre as pessoas. O Evangelho tira o jugo. Neemias diz: eu não vou pôr jugo sobre o meu irmão, de jeito nenhum. Quero terminar. Depois você lê o que Neemias mais fez aí, até o fim do capítulo 5, tá bom? Que a semana que vem já é 6, tá? Não deixa de perder a leitura, não. Continua em casa. Veja que homem exemplar foi Neemias. Queridos, Jesus nos libertou da religiosidade. E muitas vezes a igreja quer colocar sobre nossos ombros os julgos que nós não precisamos levar. A má interpretação das Escrituras, heresias, falsos conceitos morais, querem colocar sobre os ombros dos cristãos julgos que Jesus já pagou lá na cruz. Eu poderia ficar aqui enumerando para vocês até meia-noite, só sobre heresia e julgo que as igrejas querem colocar sobre as pessoas. São muitos. Às vezes, aqui dentro, uma conversa com um irmão que interpreta errado as coisas, tenta colocar julgo sobre a sua vida. Tome cuidado. Deus não quer que você leve julgo. Deus não quer pôr peso sobre a sua vida. Deus quer que você viva um evangelho de alegria, de contemplação de Deus, de estar com Ele. Uma pergunta para a gente sair daqui nessa noite pensando: como você pode requerer algo dos outros que você mesmo não faz? Como é que você pode requerer algo dos outros que você mesmo não faz? Já pensou nisso? Jesus disse que os fariseus eram assim. Vocês põem julgo sobre as pessoas e vocês mesmos não conseguem levar. Aqui é a casa da graça. As pessoas são aceitas, são tratadas, são convidadas a deixar o pecado, são ensinadas, mas nunca subjugadas. Quando perdoadas, irmão, são restauradas para viver a graça de Deus, para servir a Jesus, para andar com o Mestre, para dar fruto para a glória dele. Nós não olhamos atravessados para pessoas que pecaram, porque se elas confessaram e deixaram o pecado, elas estão no mesmo lugar que nós. Aqui é um lugar onde nós precisamos lembrar de receber os filhos pródigos. Pessoas que estão andando cansadas, levando os pecados. Tem um Pai que as espera. Essa igreja precisa lembrar as pessoas que há um Deus que espera pelos pecadores. Amém. Vamos orar. Senhor, Neemias tem sido um livro
tem sido um livro que mexe com a gente. Até agora a gente estava olhando para fora, os inimigos querendo atacar, mas o Senhor agora nos leva a olhar para dentro, para o nosso reduto. Os muros já estão levantados, não há mais tanto perigo de fora, mas às vezes aqui dentro, Senhor, a gente tem tanta dificuldade de perdoar, de amar, de andar segundo a Bíblia, de oferecer a outra face. Há tantos convites na Tua Palavra para orarmos uns pelos outros, para orar, para amarmos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros. Há tanta coisa, Senhor, e a gente não tem força. A gente fica se pegando em coisas tão pequenas. Às vezes a gente só quer desabafar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros. Ajuda-nos a nutrir aqui entre os nossos irmãos, amigos, fiéis, verdadeiros. Pessoas que conseguem compartilhar a sua vida. Transforma-nos, Senhor. Que a gente só cobre do outro aquilo que nós já damos exemplos e fazemos. Não me deixa colocar julgo sobre o meu irmão, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a ver o Teu Evangelho que chama para a graça de Deus. Obrigado pela Tua Palavra. Transforma os nossos corações. Em nome de Jesus.